Bom dia, já são 8 horas. Eu não consegui nem aparecer aqui ainda, porque de 7 às 8 eu não parei de trabalhar. Muita coisa acontecendo. De paciente, coisa pra ver e tal. Então eu só consegui parar agora, vou me maquiar agora. Sobre ontem. Ontem eu li até a página 64 desse livro Infiel, da Aya Hissi Ali. É uma somali que conta como muçulmana na Somália, que é mais fundamentalista. A diferença entre o islamismo tribal e o da cidade, porque a família dela era uma família meio tribal, e aí elas não usavam véu e tal, e depois elas vão pra cidade, e aí começa, né, a usar o véu e tal. Como ela tinha um pai mais liberal, mais progressista para aquele contexto ali, sobre como o comunismo acabou com a população somali, e como como o pai dela era um anticomunista de lá e perseguido pelo presidente, pelos Hadi, eles ficaram viajando muito, passando para vários locais. Ela só conheceu mesmo o pai dela, que o pai dela era preso, fugiu da prisão depois de muito tempo. E aqui a gente vê... Ai, gente, tem uma parte muito angustiante, porque eu tô na parte da criança ainda, sabe? Tô na parte da criança. A gente vê o ritual deles de clitorectomia. Sim. E da costura dos grandes lábios, enfim. Mutilação, né? Tipo, o ritual de mutilação, que não é uma coisa exclusiva do islamismo. O islamismo não adota isso em todas as suas vertentes, mas na vertente de lá tinha isso. E aí depois, como eles vão para a Arábia Saudita, eles veem outro tipo de islamismo. E depois, como ela conhece os cristãos quando ela vai para a Etiópia. E ela vendo esses conflitos religiosos, né? Tentando entender enquanto criança, passando por essas diversas religiões, assim. Gente, olha. Caramba. É uma autobiografia dela, né? E ela é considerada uma personalidade muito importante. E, gente, por que as pessoas não falam desse livro, não falam da biografia dela? Todo mundo tinha que ler isso aqui, gente. Ela é ameaçada de morte, né, pelo islamismo fundamentalista. Porque ela denuncia essas coisas. Ai, gente, ela vive hoje, acho que nos Estados Unidos, né, é escondida. Mas olha... Assim, aí, seguindo no anticomunismo, assim, gente, as pessoas podem até ser socialistas, né? Porque tem gente que põe socialismo e comunismo no mesmo saco. Não, socialismo é um passo antes do comunismo e que pode evoluir para o comunismo ou não. Isso, para mim, pode ser um perigo, né? Algumas pessoas consideram que não, a respeito, a opinião política, tal. Mas eu sou anticomunista. O comunismo, assim como o fascismo, todos esses extremos mataram muita gente. São governos totalitários, extremistas e que a gente não deve apoiar, tá? Então, assim, aí, mais seguindo de comunismo, eu tô lendo o Arquipélago Gulag, que conta, né, sobre os campos de concentração de trabalho russo, que eram prisões russas, né? O esgoto da Rússia. Solzhenitsyn chama assim, né? Inundações, enchentes, que lavavam todos os russos pro esgoto da Rússia, que eram esses campos de concentrações, da atrocidade que era, como era algo que não tinha, não é juízo, as prisões completamente reabilitadas, porque acaba sendo parte importante da economia russa, né, do crescimento lá da época de Lenin e Stalin que meio que mais consolidou, né. Então, eu tava lendo sobre isso, gente, é uma coisa tão surreal, é surreal. Eu tava vendo a aula da Isa, sobre todo o contexto dos gulags, né? Cara, aí ela conta desde 1904, ela começa a contar na aula dela.
e de como, né, aconteceu a queda dos czars, muito envolvido ali na questão daquela Primeira Guerra, Sensação Popular, enfim, a subida de Lenin, a morte de Lenin, o golpe de Stalin para Trotsky e a subida de Stalin. Né? Ela conta todo esse caminho. E eu depois não aguentei, comecei a ler sem parar. Nem sei que página eu tô aqui, depois eu olho que página eu tô. Mas eu comecei a ler sem parar depois da aula, não consegui parar. Enfim, aí hoje eu preciso pro clube terminar de ler. Ai, esse livrinho. Eu estou na página 56. São 126, faltam 70 páginas. Hoje eu preciso ler isso. Minha função hoje é ler isso e tentar começar a editar o vídeo de Persépolis, que eu já gravei e, enfim, já fiz tudo. Que são coisas pro clube. Eu tenho que ler isso para amanhã fazer o roteiro e gravar o vídeo sobre a arte de ler para subir pro clube, porque o clube abre dia 13, domingo agora. Então eu quero que já tenha muito material pro pessoal, antes de começar a leitura do Madame Bovary, já tenha coisas para ler, sabe? Pra ver, vídeos para ver, coisas para estudar, enfim. Então eu queria deixar esse material já pronto para eles. Oi, gente, o Luquinha segue sem febre, então temos mais de 24 horas, 36 horas sem febre, isso é um motivo de comemoração. Essa noite ele precisou ser menos aspirado, mas ainda tá precisando muito do oxigênio. O pulmão dele ainda precisa expandir bastante. Eu dormi essa noite aqui, então eu tô muito exausta. Acabei não aparecendo ontem depois. Eu acabei a arte de ler. Ai, cadê o livro? Gente, Faguet é muito irônico. No início eu fiquei brigando com ele, porque eu achei que ele tava se achando demais. Eu até comentei com a Larissa, falei, nossa, ele se acha demais. Mas, na verdade, ele quis pôr uma ironia, então ficou uma leitura fluida, fácil, engraçada. E esse livro condensa em 120 e poucas páginas algumas coisas que são muito... algumas dicas, digamos assim, que são muito importantes pra gente aprimorar nossos métodos de leitura. Eu vou fazer o vídeo pro clube. Teoricamente, hoje eu vou fazer o roteiro desse vídeo e amanhã eu gravo. Teoricamente, Jesus sabe o que vai acontecer, porque minha vida tá meio assim. Esse fim de semana abre o carrinho de compras do clube. Então, a gente tem que subir e organizar tudo. Eu preciso organizar tudo da Hotmart. Já subi alguns vídeos, mas tem outros pra subir. Eu quero fazer isso hoje em casa. Não sei que horas eu vou dormir hoje em casa. Eu vou hoje pra casa, mas não sei que horas eu vou conseguir dormir. E eu tô atrasada no resto tudo do universo. Como sempre, pra variar, isso não é nenhuma novidade para ninguém, né mesmo? E eu vou mostrar aqui meu negocinho aqui, peraí. Tá, vocês já sabem, aqui é meu Notion, que eu coloco as coisas. Então, a partir do dia 4 em diante, tô com tudo atrasado, ó. Praticamente tudo atrasado. Isso aqui eu vou ter que subir hoje até meio-dia. Já tá tudo ok, tudo preparado. Falta pouca coisa pra resolver, que é de hoje mesmo, né, de terça. Mas eu vou tentar ler agora um pouco de Leopoldina e ler Infiel pra adiantar essas coisas. E eu comecei a editar o vídeo de Persépolis, que era uma coisa de ontem, porque eu tenho que subir isso até sábado, né? É isso, tamo nessa coisa aqui, nessa coisa maluca aqui, porque as coisas foram acumulando, mas vamos que vamos. Gente, duas coisas, a primeira é de Fausto, deixa eu pegar aqui de volta. Mefistófeles fez que fez com Fausto, que pegaram uma chave, que falaram com as madres lá, que trouxeram a Helena e Alexandre de Troia, sabe? Eu amo essa história, vocês sabem disso. Eu amo Ilíada e Odisseia. Então eu amo essa história. E aí, quando o Alexandre chega, as mulheres ficam, nossa, ó, a dama, que brilho de flor e da mocidade. A outra, tem o vício de um pêssego sumarento, que bem traçados lábios meigos e túmidos. E os homens, né, nele não vejo mais que o pegureiro, de cortesão de príncipe nem racha. E aí, quando chega Helena, Fausto fala pra Helena, olha que bonito, viu? Olhos ainda terei, no fundo de alma da beleza se mostra a caudal fonte, a tremenda viagem compreendida foi com subido prêmio compensada. Deserto para mim, cerrado o mundo, desde o meu sacerdócio condiverso, pela primeira vez durável firme, de cobiçar parece.
o doce sopro da vida me abandone, se algum dia te perder a afeição. Olha isso, o doce sopro da vida abandone, se algum dia eu te perder a afeição. A formosura que já me seduziu e de delícias no espelho encantado me inundava. Era de tal beleza apenas sombra. A ti minha energia, atividade concentrada, paixão, afeto imenso, amor, adoração, delírio, eu volto. E é a mesma coisa, as mulheres falam que ela é feia e os homens falam que ela é maravilhosa. Achei bem engraçada essa parte. E aí a outra coisa engraçada também, curiosa, é que ele tem meu Fausto. Todo dia você sabe que eu li algumas páginas de Fausto. Faltei vários dias não li. Mas sigo de vez em quando, né? Pegando as páginazinhas e lendo. Deixa eu fechar aqui, peraí. E aqui, Leopoldina, até a página aqui 160, foi meio que várias novidades em relação ao livro de Dom Pedro I, a biografia também do Paulo Resulti, né? Eu li o Dom Pedro I, eu li Leopoldina, depois eu li Dom Pedro II. Beleza. Aí eu acho que agora começa o que as meninas falaram, que é tudo muito repetido. Porque ela já chegou no Brasil, ela casou com Dom Pedro, eles estão tendo a primeira noite. Aí já começa a primeira repetição, que ela escreve para os familiares sobre a noite de núpcias dela. Não me deixava dormir até que ele disse sinceramente que estava abatida. O afoito noivo não seria realmente conhecido por suas boas maneiras. Aí eu acho que agora fica a parte que as pessoas falam que ficou muito repetitiva em relação a Dom Pedro I. Porque em Dom Pedro I, o Paulo Resulti fala bastante de Leopoldina, né? Dos problemas que teve. E aí tem mais de, sei lá, 200 páginas aqui, ainda mais 200 páginas, que parece que vão ser bem repetitivas. Até agora eu achei muito interessante, muita novidade. Vamos ver. Eu tô muito exausta. Eu já vi os pacientes com os residentes. Nossa, tá imundo, peraí. Eu já vi os pacientes com os residentes e tô lendo Leopoldina, né? Eu quero acabar Leopoldina até semana que vem. Pra começar Dom Pedro II. O pessoal já vai ter discussão lá pro dia 16, daqui a 8 dias de Dom Pedro II. Eu nem acabei Leopoldina. Eu tô na página 209. São 300 e... quase 400. É, meu amigo, 400 e tanto. Nem cheguei na metade do livro ainda. Mas o que importa não é isso. O que eu vim falar? Tá sendo muito interessante entender como Leopoldina, ó, cadeira quebrada, veio, teve aquela paixão, ela era apaixonada por Dom Pedro, tá? Mas teve aquela paixão, daí a convivência com a família real, ela muito próxima de Dom João VI, a figura execrável, que era a Dona Carlota, a ida desse Portugal, ele sozinho aqui, ela com os filhos, isso tudo foi afastando Leopoldina de Dom Pedro. Dom Pedro com as escapadas infinitas dele, né? Ele era incontrolável. E como ela foi definhando em tristeza, o que eu tô vendo aqui foi uma mulher que foi definhando. A gente tá aqui no momento do principal dela, do fico, né? Como ela foi uma pessoa que ajudou a articular o fico. E aí ele fala o seguinte: Dona Leopoldina estava nesse período mais decidido pelo Brasil e pelos brasileiros do que Dom Pedro. Isso através de cartas que ela mandava aos pais, à irmã, enfim. Era preciso a todo custo, mesmo indo contra as tropas portuguesas, ou seja, usando de força bruta, fazer com que Dom Pedro continuasse no Brasil. Caso isso não ocorresse, tudo estaria perdido, entre aspas, porque é frase da carta dela. Ou seja, o fico dela foi anterior ao do marido. Ai, caiu meu lápis. Dona Leopoldina tinha acesso às informações privilegiadas acerca da política nacional. Ela afirmava que a província de Pernambuco queria voltar a responder ao Rio de Janeiro, e não mais a Lisboa. Sendo que desse fato o príncipe nem suspeitava, pois a província ainda não havia se manifestado oficialmente com medo de ele não aceitar. O medo não era infundado, de fato a Bahia, antes de Pernambuco, já havia tentado responder novamente ao Rio e não mais a Lisboa. E Dom Pedro mandou-os obedecer às ordens das cortes, o pai dele estava lá, né, em Lisboa. Ou seja, respeitar a decisão dela se meteria diretamente ao poder em Portugal. Schaffer era membro de ligação da princesa com os patriotas brasileiros e não deveria visitá-la no palácio, pois os cortesãos e funcionários que ainda estavam juntos ao príncipe eram, em sua maioria, partidários das ordens das cortes de Portugal. Sendo assim, não convinha levantar suspeitas acerca da participação da princesa no movimento.
E aí, Dom João VI alerta o filho, né? Se abre prudente, pois aqui nas cortes conspiram contra ti, querendo os reacionários que abdiques em favor do teu mano Miguel, que nem era mano de verdade, né? Era mano só por parte de Carlota, que não era da coroa de Portugal. Dom João VI não era pai, suspeita-se que era o conde de Marialva, né? Tua mãe é pelo Miguel e eu que te quero. Nada posso fazer contra os carbonários que não te querem. Então ele tá falando assim, ó. Tome atento, fique atento aí que todo mundo quer te dar o golpe. E aí depois ele fala até, ó. Se é pra alguém tornar o Brasil independente, que seja por ti, que vai me obedecer, do que por outra pessoa. Porque já ia acontecer mesmo. Ele fala, Dom Pedro, segue aí, porque... né? Aí, bem, mas isso aqui é na fase do fico. Ainda isso aí já é a fase do independência ou morte. Pronto, era isso que eu ia falar. Oi, a cara não tá boa, nada boa. Vocês viram um gap, provavelmente, de ontem pra hoje. Acho que ontem eu falei de Leopoldina, um pouco de Fausto, né, do que eu tava lendo. E sumi. Ontem de tarde eu trabalhei, fui pra casa, peguei Orlando no trabalho e vim dormir em casa, porque eu dormi domingo e segunda lá com Luquinhas. E o que acontece? Meu marido tava reclamando que tava meio gripado. Fez o teste, Clóvis. Daí, eu estou assintomática. Peguei as orientações. Lucas, ó. Meu marido tá isolado aqui desde ontem. E eu tô fazendo teste diário. E eu não tô ficando com Luquinhas. Porque, né? O medo de passar pra ele é grande. Luquinhas acabou de sair de uma infecção pesadíssima de 2 vírus e uma pneumonia bacteriana ainda de complicação. Ele até ia voltar pra casa depois de amanhã, mas com essa, eu até quero que espere um pouco mais pra garantir que eu não tô. Eu tô usando máscara, tudo certinho. Hoje eu fui pro hospital, porque deu negativo, né? Eu tô fazendo teste de manhã, quando acordo, pra sair de casa, e de noite antes de dormir. Hoje eu acabei já fazendo, continua negativo. Mas estou fazendo teste de praticamente 12 em 12 horas. Luquinhas vai fazer o teste amanhã, porque o contato com o pai foi ontem, então faz 48 horas depois. Que é quando começa a ter risco de positivar, né? Então eu tenho risco de positivar a partir de amanhã. E ficar de olho, porque eu não posso trabalhar com positivo, né? Se tá negativo, dificilmente a pessoa passa para outros, né? Ainda ela pode até positivar depois. O problema é que as pessoas nunca flagram o momento que positivaram, né? Existe aquele delay do assintomático para começar a ter sintomas. Mas como eu tô fazendo teste assintomático 12 em 12 horas, tá tranquilo sair enquanto tá negativo. Deus me ajude que eu não esteja, que eu não pegue, porque ontem eu fiquei muito com o Luquinha. Ontem não, antes de ontem. Antes de ontem. Madrugada, né? Fiquei muito com o Luquinhas. Eu já tava com o Luquinha de máscara. Por nada. Porque a gente costuma ficar mais de máscara lá com ele mesmo, porque ele tem a imunidade muito baixa. Ele vai ter que repor gama-globulina durante muitos anos. E é isso. Aí eu sumi. Mas eu queria falar das leituras. Ontem eu segui Leopoldina, tá numa parte agora chata, porque tá igualzinho o Dom Pedro I. Não, gente, que seja ruim o livro de Dom Pedro I. É que ler um seguido do outro gerou muita coisa repetida. Tem parte lá que é Ctrl+C, Ctrl+V. E aí ficou chato. Mas eu já passei, tô 60%. Eu quero acabar ainda esses dias. No próximo TBR que eu fizer, eu não quero mais esse livro semanal que eu faço, né? Não quero mais esse livro estando lá. Daí eu decidi que eu não vou ler Dom Pedro II agora, porque deu um over, assim, muito sobre o assunto, sabe? Deu uma cansada.
Essa questão, tudo bem que parece São Pedro II não é tão repetitivo, não. Mas eu cansei do assunto, eu fadiguei o assunto. Eu vou assistir junto com as meninas, se tudo der certo, a discussão, mas eu não vou ler agora. Eu vou deixar para ler no que vem. E não agora. Preciso dar uma esfriada no assunto. Fausto. Sigo lendo um pouquinho, né? E aí agora sobre o vampiro Lestat. Eu já falei pra vocês que entrevista com o vampiro eu dei 3,5, porque eu odiei o personagem Louis. Eu achei ele meio enfadonho e tal. E agora eu quero mudar minha nota pra 4, porque tudo fez sentido agora. Eu tava lendo as Crônicas Vampirescas, acho que são 12, sei lá, são muitas. E aí eu tenho 3 aqui, né? Que essas são as 3 primeiras. Entrevista com o Vampiro, que eu já li. Vampiro Lestat, que eu acabei agora. E a Rainha dos Condenados. A Rainha dos Condenados eu acabei de começar. Não aguentei, eu li 2 páginas aqui, só pra começar. Mas o Vampiro Lestat foi muito bom. Porque ela explica todas as origens. Assim, mais uma vez, as crônicas têm mostrado pra você não confiar no narrador. Que o narrador é uma pessoa falha e que vai ser tendencioso sempre. O narrador do primeiro é o Louis, o narrador do segundo é o Lestat. Você tem uma outra visão sobre o Lestat. E você tem uma outra visão sobre o Louis em cada situação. E essa é a intenção dela mesma. É uma história sobre diversos pontos de vista de várias pessoas diferentes. A mesma história, ela ganha nuances, entonações e interpretações diferentes. Então é isso. E aí, vários buracos que tinha ficado no Vampiro Lestat e que eu tinha considerado, ou no Entrevista com o Vampiro, que eu tinha considerado falho por isso, agora fizeram sentido. Agora eles foram preenchidos. Então, Anne Rice é muito brilhante. E ela trouxe mitologia céltica, mitologia egípcia. Eu até peguei um livro ali de mitologia egípcia só pra eu pegar um pouco a história, porque, caramba, meu, que fantástico, que fantástico. E a profundidade de discussão filosófica que ela traz também é sensacional. Né? No primeiro tem muito aquela questão de quem sou eu? Sou filho de Deus ou sou filho do demônio? Deus existe? Se o diabo existe, eu existo, é porque a prova é que Deus existe. Porque o diabo não existiria se Deus não existisse. Mas existe mesmo? É essa discussão. A questão de o quanto que é angustiante a sua dependência de viver na morte dos outros. O quanto que os vampiros tinham necessidade de companhia, do se sentir solitário. Quando se vive muito, se sente muito solitário. E como se tem com quem repartir sua vida, se vive muito solitário. Então, são várias discussões que traz. E no segundo, a gente tem essas discussões também, mas são outras camadas. São outras camadas. A gente tem a camada da mãe, mulher do século XVII, que tinha outro espírito. A gente tem a camada também do filho mais novo, que tem outro espírito, um espírito artístico e sua angústia em não conseguir expressar isso. A gente tem a descoberta de poderes e de se sentir sem um pai, em vários sentidos também. A gente tem essa questão mitológica trazendo a origem dos vampiros, que a gente não sabe se é verdade, porque foi uma história contada por. Mas você tem uma outra prova que é a vampira original e o vampiro original que aparecem, tá? A aventura é muito maior nesse. É um livro que acontece muita coisa no livro. Muita, 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 muita. Então, assim, parecia que eu tava lendo um livro há 3 anos de tanta coisa que acontece. E não achei isso ruim, não. Foi um sentido bom. Então, como eu dei 3,5 no outro, eu vou ter que dar 4 nesse. Mas, na verdade, eu queria mudar o outro pra 4, esse pra 4,5. Lestat é uma figura incrível. Você entende a nuance psicológica dele. Você entende por que ele endureceu. Você entende por que o Louis tinha uma visão diferente dele. Você entende por que ele escondia certas coisas e o valor do Lestat. Que o Lestat, que era aquele cara crápula do primeiro, é um vampiro cheio de virtudes. E também muito impetuoso, muito por impulso e que tem uma vaidade.
Muito importante também, sabe? É um vampiro humano. Ai, mas era isso que eu queria falar. Beijo, gente. Hello! Ontem eu fiquei lendo Infiel. Gente, que livro pesado. Assim, a gente tá acompanhando, né, a vida da Aya. Esse livro aqui. Esse é um livro extra do clube. E a gente tá acompanhando a vida da Aya e as mudanças de países dela. A figura paterna muito desejada, mas muito ausente. Porque ele estava muito ligado em relação ao movimento anticomunista da Somália, né? Ela é um islamismo da Somália, gente. Então tem muita coisa tribal, né? Como a gente falou da clitorectomia, enfim. E caramba, essa menina passa por tanta violência. E aí ela vai para a Arábia Saudita, Etiópia, Quênia. E agora a gente tá na parte que ela tá no Quênia, que ela conhece uma professora, esqueci o nome dela agora, que fala muito sobre você realmente ser muçulmano do ponto de vista de se entregar verdadeiramente à religião. E ela começa, né, a entrar nessa, mas também mostra que é a primeira paixão dela, o primeiro beijo dela. E, caramba, gente, as cenas de violência aqui são muito gráficas e não tinham como ser porque elas são reais. É uma autobiografia, sabe? E essa menina sofreu tanta violência da própria mãe, da avó, do irmão, os professores. Gente, que mulher forte. Meu Deus do céu, eu já teria desmontado há muito tempo. Ela chega a tentar suicídio, tá? Isso não é um spoiler, enfim. É a história dela, ela que tá adolescente, no momento onde eu tô agora. Eu tô, sei lá, 30% do livro ainda. E agora de manhã eu acordei muito cedo hoje. Já estudei um pouquinho de tumores de testículo, que eu quero fazer uma aula daqui a pouco com os meninos. Já vi com os residentes, os pacientes que estão internados. Já terminei de editar o vídeo de presépios para subir para a plataforma do nosso clube. E até li um pouquinho de Crime e Castigo, bem pouquinho mesmo, assim, umas páginas só para desanuviar. E agora eu vou fazer meu Fausto todo dia. E aí devo dar a aula. E na volta eu fico aqui em Infiel. Mas eu devo ler pouca coisa, gente, porque a aula vai me consumir tempo e tal, eu tenho que trabalhar, né? Eu tô, assim, tentando no meio do trabalho ler um pouquinho, fazer as coisas um pouquinho. Ai, dá meu jeito, né? É isso. Luquinhas tá fazendo um pouco de crise com as mãos. Ele tava com um nível bem tóxico de um anticonvulsivante, mas ele tava ficando sem crise. Só que o nível tóxico leva a sonolência, né? Então ele tava com sonolência importante e a gente tem que achar o meio termo. E sim, a gente vai ter que permitir um pouco de crise nele, mas tem que ser um pouco. Então ele tá com um pouquinho de crise na mão, mas ele tá melhor, tava um pouquinho secretivo hoje. Continuo sem poder ver, eu tô fazendo teste de Clovis, né, de 12 em 12 horas. Meu marido tá bem, graças a Deus. Hoje faz as 48 horas do último contato dele com o Lucas, hoje agora de manhã, e à noite faz 48 horas do meu último contato direto com meu marido, porque desde então a gente se isolou, né, separou, ele fica no quarto lá fechado, a gente botou as coisas assim na porta, ele pega, ele lava os pratos dele, faz tudo, enfim, ele tá trancado no quarto. Então depois que passa essas 48 horas, acho que a gente começa a ficar um pouco mais tranquilo, sabe? Hoje à noite eu devo fazer o teste, amanhã de manhã devo fazer o teste. Se amanhã à noite meu teste é negativo, eu fico com o Lucas. Ai, eu não sei, eu tenho medo. Mas eu acho que eu fico com ele. Tô com saudade dele. Ontem eu fiquei vendo ele pela portinha. Eu ficava olhando assim. Oh, meu Deus, que cruel. Ai, ai, ai. Mas é isso. Hoje à tarde a agenda tá tranquila. Eu acho que tem 4 pacientes só pra atender hoje à tarde. Aí eu vou tentar responder o WhatsApp, resolver as coisas de paciente e ir encaixando Infiel ali no meio, gente. Eu tô nessa aí. Eu preciso acabar Infiel e Leopoldina. Então, eu tô no foco desses 2 livros. Eu fico com vontade, assim, gente. Minha ansiedade pra pegar os outros livros e ler um pouquinho é muito grande. Eu gosto das histórias que elas ficam rodando na minha cabeça. Eu amo isso. A Sula fala, amigo, mas você consegue ler tanto livro ao mesmo tempo? Gente, na escola, a vida toda, a gente tinha várias matérias. Português, história, geografia, ciência, química, física. E a gente não misturava as matérias. Então, assim, não tem por que misturar. Pra mim, não tem como. Eu sei que algumas pessoas não conseguem. Eu não consigo ficar presa no livro, eu canso.
Eu falo assim, ai, cansei um pouco dessa história. Por exemplo, Infiel, gente, é muito pesado. É muito pesado. Você dá uma cansada. Leopoldina não é pesado, tem muita coisa repetida do livro de Dom Pedro I, mas também é uma biografia. E agora eu vou entrar na parte da Leopoldina, que ela começa a sofrer muito na mão de Dom Pedro. E aqui é sofrimento o tempo inteiro. Então são dois livros autobiográficos. Autobiográficos não. São dois livros biográficos. Um alto, o outro contado, né, por outra história. De uma mulher viva, outra mulher que já morreu. Mas que estão em momentos pesados, então você cansa. Aí você fala, então pega um livro leve. Aí eu vou e boto Crime e Castigo. Tô aqui na Feira do Livro da USP. Festa do Livro da USP. A 34 é a primeira lá. Aqui é na Unesp. Eu gosto muito da Unesp. Vamos ver se eu consigo pegar aqui. Acabei nem mostrando muito, porque lá na feira, gente, uma agonia, um monte de gente. Aí eu não quis ficar pegando o celular. Mas eu comprei esse box dos 3 demônios do comunismo. Trotsky, Stalin, Lenin. E eu comprei algumas coisas da 34. Ah, teve também esse aqui, ó. Cadê Chernobyl? Meu Deus. Onde foi que eu botei? Não, nem botei em lugar nenhum. Tá aqui ainda. Tem Chernobyl também, que eu comprei R$30. Esse livro tá esgotado. E aí eu comprei Beowulf, Memórias do Caçador Turgenev, Teatro Completo do Gogol, As Troianas, que eu tava doida pra ler depois de ler a Ilíada, né, gente? Você fica louco pra ler As Troianas. E 2 do mestre, né? Do Dostoiévski, O Eterno Marido e Um Jogador. O que você tá fazendo na minha cama? Meu sofá. O que você tá fazendo no meu sofá? Shakira, mais um teste negativo. Eu tô fazendo, gente, teste de 12 em 12 horas, praticamente. Opa, foca aí. Negativo, graças a Deus. Bom dia, são 5 da manhã. Eu sumi ontem porque eu positivei Covid. Sim, meus senhores, olha só que mara. Eu fiz o teste de manhã, negativo. Mas comecei a ter dor de cabeça. Continuei de máscara, tudo certinho. Eu vim pra casa. Fui lá no Luquinhas, dei oi. Só não fiquei lá, fiquei 20 minutos de máscara. Até luva botei, porque eu tava achando estranho. Aí cheguei aqui e fiz o teste, tava positivo. Bem fraquinho, mas tava. Ou seja, eu tinha acabado de converter, né? De criar o antígeno do vírus mesmo. Ai, daqui a pouco eu tento acordar de verdade, porque agora meu marido, a gente tá circulando a casa, ninguém mais vem da casa, só ele. Ele tá perto de sair do isolamento. Acredito que essa semana ele saia e eu só saio após uma semana. E se não quiser ir pra casa, eu vou pro hotel. O teste do Luquinha deu negativo, não sei se eles vão repetir depois. Mas é isso. Fiquei, ó, essa madrugada aqui, ó, com insônia lenda. E eu já acordei. Não tô com febre, eu tô com 37 de temperatura. Acabei de medir.